aceitado o convite. A gente agora vai falar para vocês um pouco sobre o período de Collor e Itamar. Collor foi um período que a sua presidência ocorreu de 1990 e foi até 1992. E Itamar foi a partir de 1992 e foi até 1995. A pessoa que a gente vai fazer a entrevista é a professora Ana Paula. E vai agora responder uma das perguntas. André. Então, primeiramente, boa noite. A primeira pergunta está relacionada ao período de Collor. Eu queria saber como é que estava a economia naquela época. Boa noite, Andréa. Boa noite, Jamile. Bom, então, o período Collor, Collor já assume a presidência da República. Eu queria, assim, dar um pouco do contexto histórico, porque ali era o quê? 1992. Então, o primeiro presidente eleito, a primeira vez, que o povo participava de uma eleição direta, depois de 30 anos. Então, assim, ele pegou um Brasil economicamente, inflacionado, uma inflação assim que chegava a mais de 1000% ao ano, E então, gente, então era esse Brasil, com essa inflação, porque antes tinha sido presidente da República, o José Sarney. Então, o Collor, ele já pega o Brasil com todas essas dificuldades financeiras relacionadas à inflação. Okay. Então, ainda vou fazer pode falar. A segunda pergunta ainda está no período Collor. E diante de uma inflação muito alta, desestabilizada a economia, ele utilizou do plano Collor, mas que teve insucesso. Quais seriam os motivos desse insucesso, do fracasso? Então, o insucesso, ele está muito relacionado, penso eu assim, como professora de geografia, ele está muito relacionado ao esquema de corrupção, Então, assim, o Collor, ele vence as eleições, E ali começa, vamos dizer assim, um procedimento por parte do então tesoureiro da campanha na época, o Paulo César Farias. Ele chegava para os deputados: eu sou amigo do Collor e tudo, se você me der dinheiro, daqui a algum tempo o Collor vai te dar isso e tudo, certo? Veja se eu estou respondendo corretamente ou se você quer saber mais algum detalhe. Para mim, a resposta está completa e eu agradeço. A resposta é perfeita. Mais uma pergunta ainda sobre o período Collor. No que diz respeito às medidas para controlar a inflação extremamente alta naquele período, o que mais se destaca é o confisco da poupança. Pelo conhecimento que a senhora tem, quais foram as consequências dessa medida que foi sem sucesso? Então, a inflação muito alta e o confisco das poupanças, quer dizer, a poupança de todo mundo, da noite para o dia, foi interrompida, quer dizer, as pessoas que tinham algum dinheiro na poupança foram impedidas, de sacar algum tipo de dinheiro. É tanto que existem, assim, alguns historiadores que eles costumam, assim, levantar a seguinte questão, de que nem todos, naquela época, quem era que tinha dinheiro em poupança? Os grandes empresários, pessoas, assim, da classe média alta. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu conheci uma pessoa, pessoalmente, que na época sofreu com esse confisco das poupanças. Ela era uma funcionária bancária e ela tinha um dinheiro numa poupança e ela se viu nessa situação, da noite para o dia ela ficar sem poder sacar um centavo. Só que, assim, alguns historiadores e pessoas, assim, da economia dizem, assim, que tem uns empresários que tiveram os empresários na época, que, tipo, sonharam que ia acontecer isso e dias antes retiraram dinheiro dos bancos,
né? Aí, claro, eles, como conhecem bem, né, ali a política e tudo da época, eles falam que essas pessoas eram amigos de Collor. Por isso que, tipo, eles foram informados, essa questão deles terem sonhado, né, que dias e retirado o dinheiro dia antes, é porque eles, na verdade, eles foram avisados, né, de que ia haver esse confisco. Ok, ótima resposta. Andréia? Então, essas 3 perguntas foram do período Collor. Agora a gente vai passar para o período de Itamar Franco. Então, após Collor, quem entrou na presidência foi Itamar Franco. Quais foram os métodos utilizados por ele para resolver o problema que tinha na economia, para poder estabilizar a economia? Ele assumiu, porque ele foi o vice de Itamar Franco na campanha, aliás, de Collor de Mello na campanha, né? E aí ele vai descentralizar a industrialização do país, né? Então, ele vai trabalhar com essa política de descentralização da industrialização, certo? E vai efetivar a questão das privatizações das estatais, né? Vai se coligar a Fernando Henrique Cardoso, que no caso seria ministro da Economia, ministro da Fazenda, não sei na época como é que se dava o nome, né? E o Fernando Henrique Cardoso, ele vai criar o Plano Real, né? Vai criar uma espécie de moeda virtual, que no caso teve 3 fases, certo? Historicamente, assim, eu não consigo me lembrar das 3 fases, mas, assim, primeiramente, antes de se transformar no real, ele era uma moeda virtual, né? Estava em processo de se fazer como moeda, e assim, tipo, virou aquele nome, Unidade Real de Valor, né? Que era o URV. Aí, quando chegou ao ponto de R$ 1 valer 2.770 cruzeiros, aí estabilizou, é tanto que hoje eu penso que é mais ou menos esse valor, a unidade real de valor, né? 2.770 cruzeiros, alguma coisa nesse sentido. Em relação ao governo de Itamar, eu queria saber como estava a economia do seu governo. O controle, né, da inflação, ele teve assim uma certa estabilidade, né, por conta do Plano Real, mas se concentrou muito a questão do desemprego e a perca do poder de compra pela população mais pobre. Eu acho que a gente pode destacar esses 2 problemas na economia do governo Itamar Franco. Agora, a última pergunta. Eu queria saber quais foram os resultados do Plano Real, o que melhorou e se foi ruim ou se foi uma coisa boa para a economia. Bom, assim, a gente pode destacar como algo positivo, os preços eles foram congelados. Então, agora, assim, em paralelo, assim como congelaram os preços das mercadorias, também congelaram, né, a questão dos salários, tá? E houve um certo controle da inflação por conta desse congelamento dos preços. Ok, a entrevista foi só isso. A gente quer agradecer muito pela presença da senhora e por ter se disponibilizado a vir responder. A gente estava perdido porque quase ninguém queria aceitar fazer a entrevista. Então, a gente quer muito agradecer por ter aceitado. E pelas ótimas respostas, né? As palavras de Jamile são as minhas. E eu também queria agradecer pelo conhecimento que a senhora passou para a gente hoje. Foram perguntas simples, mas que foram de grande ajuda e de fácil entendimento. Muito obrigada. Por nada, eu é que agradeço.
assim, a gente fica um pouco nervosa, a voz querendo falhar e tudo, porque, enfim, quando a gente se comunica, né, a gente quer ser entendido, quer que o interlocutor, que é a pessoa que escuta, entenda a gente. Eu espero ter ajudado e desculpar alguma falha. Não, foi ótima a entrevista, a resposta também. E nervoso